já com o programa de pós-graduação em História, que recentemente foi lançado, o edital, e quais são as expectativas para a seleção esse ano da turma que vai entrar próximo ano, em 2015? Ok. Veja bem. Olha, quando nós criamos aqui o mestrado em História, nós tínhamos clareza que havia uma imensa demanda reprimida, né? Assim, do tocante à necessidade de cursar uma pós-graduação num nível, né? Aqui tinha um nível um pouco mais, vamos dizer assim, uma pós-graduação em estrito senso, né? Que é o mestrado, que aqui tinha vários cursos de especialização, que nem tem vida permanente, né? Porque os cursos de pós-graduação lato sensu, que são as especializações, eles, mesmo que eles tenham um oferecimento continuado, mas eles têm que ser renovados, né? A cada ano se renova o pedido, eles não são programas permanentes, como é o caso de mestrados, quer dizer, permanentes desde que avaliados, né? Tem que manter um conceito ali para ele permanecer, senão ele é descredenciado, no caso de mestrado e doutorado. Então havia uma demanda reprimida muito grande, muita gente não podia sair aqui, não só de Campina Grande, como de toda a região, né? Sair para fazer um curso de pós-graduação do Recife, Fortaleza, não sei onde e tal. Então, quando foi criado aqui, nós já sabíamos, vamos dizer assim, que o mestrado seria muito bem-vindo, né? E tem se mantido até hoje, desde que foi criado, né? Até hoje que o mestrado tem tido uma das maiores concorrências aqui do Nordeste, né? Então é muito concorrido, mais na linha 2, a concorrência é maior na linha 2, porque também tem um número de vagas maior, mas a linha 1 também mantém, né, uma concorrência relativamente boa, e por isso, e por conta desse nível de concorrência, é que a gente, que talvez até aumente a responsabilidade no processo seletivo, né? Nós temos uma prova escrita, já tem uma bibliografia disponível aqui na Xerox da Genilda, tanto na linha 1 quanto na linha 2, tá certo? E na sequência, se for aprovado na prova escrita, tem o projeto, né, que será analisado pelas respectivas comissões, que aliás são autônomas, cada linha tem sua própria comissão, tá certo? Bem, na sequência tem uma entrevista, né? Geralmente é a entrevista, no caso ali de todos os que são aprovados nas duas etapas vão para uma entrevista, e a entrevista geralmente a gente, pelo menos na linha 1, vou falar da experiência da linha, a gente leva muito a sério essa coisa da entrevista, porque ali é onde todas as dúvidas são realmente esclarecidas, né? Então, por exemplo, ali, alguém, por exemplo, que esse é mais ou menos praxe em todo o Brasil, que condiciona sua entrada só à aquisição de uma bolsa, a gente vê que essa pessoa talvez não tenha compromisso, né? Porque se não tiver a bolsa hoje não é amanhã, então se não tiver a bolsa, a gente não vai aprovar uma pessoa que está condicionada à entrada só a uma bolsa, por exemplo, né? É bom que tenha bolsa para todo mundo, mas se não tiver, fazer o quê, né? E outra coisa, os projetos na linha 1, e eu vou falar da linha 1, que é a experiência que nós temos lá, a gente leva isso muito a sério e talvez leve até as últimas consequências, que é de que tem que ficar aprovado por A mais B, por parte do candidato, que o projeto é execuível em 2 anos. Infelizmente é uma coisa que a gente não controla. Mas ou a gente acata, ou a gente aceita, ou não tem mestrado. Porque isso é um prazo maluco, né? Por exemplo, todos os que são aqui da minha geração, um pouco, né, da minha geração, ou um pouco anteriores, assim, um pouco, né, mais novos apenas um pouco, todos nós, esses professores mais antigos, fizeram mestrado praticamente com o mesmo tempo que hoje se tem para fazer um doutorado, né? Hoje não, é 2 anos para fazer tudo. Então tem que fazer as disciplinas, fazer aqueles trabalhos finais das disciplinas, fazer a pesquisa, o resto de pesquisa, por isso que hoje aconselho-se vir para o mestrado já com uma pesquisa bem iniciada, talvez para depois fazer um complemento de pesquisa,
não começar do zero, porque se começar do zero acho que nem aprova, porque ele não vai conseguir provar que o trabalho é execuível em 2 anos. Então ele tem que fazer as disciplinas, os trabalhos finais das disciplinas, fazer o resto de pesquisa que tem que fazer, né? Produzir um texto para o exame de qualificação e produzir o texto final para a dissertação. Tudo isso em 2 anos. Então é uma coisa maluca, né? Que infelizmente a gente critica, mas não consegue reverter esse quadro, né? Não que o mestrado é uma espécie apenas um rito de passagem, né? Talvez assim, entre lacunas que ficaram na graduação e o doutorado, então o mestrado está ali no meio, é mais um rito de passagem, não é uma coisa talvez tão exigente, não sei o quê. Seja como for, é uma coisa muito complicada fazer tudo em 2 anos, né? Bem, então, a expectativa é de que tenha mais uma vez uma grande demanda nas 2 linhas, né? E claro que, como a demanda é grande, a gente tem condições de fazer uma triagem, digamos assim, de fazer um processo seletivo, né? Onde a gente ali tem condições de extrair o máximo, né, dentro daquele número de vagas que nós temos, certo? E aí a tendência é de, como é um número grande de concorrentes, tem projetos que são muito frágeis, né? Tem provas também que são muito frágeis, as pessoas não passam nem na prova, não leram suficientemente, ou porque tem alguma dificuldade de processar a escrita e tal, então muitos não passam na prova. Seja como for, como a concorrência é relativamente grande aqui no nosso programa, ainda fica um número significativo de projetos aprovados, dos quais ali a gente vai poder, né, fazer as escolhas daqueles que mais se coadunam, que mais atendem, né, ao espírito ali do programa, que mais falam a linguagem daquela linha e tudo mais, né? Neste ano a seleção para a linha 1 é constituída na linha 2 é a professora Marinalva, professora Regina e professor Luciano Queiroz, está chegando, né? E na linha 2 são os professores eu, Luciano Mendonça e o professor Cabral. Certo? Então, esses 3 professores, nós temos uma afinidade, né? Inclusive muitas aproximações epistemológicas, né? Muitos interesses em comum, e a tendência é que negociemos com uma certa facilidade, né, todas as dúvidas, né, tudo aquilo que tiver que ser dirimido, né, a partir de uma negociação fácil de ser realizada, né? Porque às vezes nas linhas ocorrem pessoas que estão ali porque têm que trabalhar juntas, mas são às vezes pessoas digamos assim, de campos epistemológicos distintos. E aí às vezes isso dá uma certa dificuldade na hora de negociar os projetos, porque às vezes um projeto está ligado a um certo campo teórico, o outro a um outro campo teórico, né? Um simpatiza com um, simpatiza com o outro, isso dá uma certa dificuldade. Por exemplo, na linha 2, tudo leva a crer que existe essa dificuldade que nós não temos na linha 1. A nossa linha é muito mais, vamos dizer, pequena, mas é muito mais coesa, com muito mais afinidades. Na linha 2 tem, alguém até já disse, até de lá mesmo da linha 2, é uma espécie de guarda-chuva, né? Porque ali tem gente de várias tendências, e dificulta, inclusive, na hora de sugerir até a bibliografia para a prova. Isso, que é normal que isso ocorreça, isso não é o fim do mundo, né? Mas porque são pessoas às vezes de campos epistemológicos diferentes, isso às vezes tem que arendar um pouco, né? Para negociar, para poder que a coisa funcione. No nosso caso, não. No nosso caso é muito mais tranquilo desse ponto de vista. Certo? Bem, então essa é a expectativa. No que concerne a indicação de livros, seja de teoria, de metodologia, de literatura, quais são as leituras que o senhor tem se aproximado e que podem ser indicadas para todos aqueles que estão assistindo? Isso realmente leva um tempo e também um certo gasto financeiro, né? Então a gente, para se manter atualizado, claro que demanda um pouco dessas coisas, né?
E aí você vai pelo, né, navega ali pela internet, Campina Grande quem compra mais livros pela internet, né? Por enquanto não tem uma livraria, né? Já teve, mas não tem uma livraria de peso, quase todas as nossas compras são, né, pela internet. Estão construindo um prédio ali para instalar uma livraria Nobel, né? Na Irineu Joffre, em frente àquele shopping Babilônia, né? Que é em frente ao antigo cinema Babilônia, que é a construção lá, está bem adiantada. Teremos uma livraria Nobel aqui, que é estranho, né? Uma cidade de feição universitária, né? Com 2 universidades públicas, né? Não sei quantas universidades particulares, a gente perdeu até a conta, porque tem toda esquina, e não tem uma livraria, né, à altura da condição de Campina Grande como uma cidade universitária, com tantos cursos de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, especialização e mais 50 cursos de graduação, e não é tanto, a gente compra livros pela internet. Então, por exemplo, eu tenho investido cada vez menos nas coletâneas, né, porque como está um pouco essa, vamos dizer assim, essa megalomania, essa verdadeira coqueluche em torno da chamada produtividade acadêmica, né? Enfim, acaba exigindo cada vez mais. Tem que fazer o lápis, né? A todo custo e tal, e tem, né, tanto para a nossa progressão, tem que ter uma produtividade, né? Os cursos de pós-graduação exigem também uma produtividade, e aí não seja por isso. As pessoas produzem. Agora, a qualidade, né? Então eu tenho percebido muito isso, né? Assim, não vou dizer que as pessoas não comprem coletâneas, porque tem coletâneas e coletâneas, mas eu tenho investido menos nessas coletâneas, porque eu dou ali uma olhada geral, né? E depois eu percebo o que efetivamente eu vou ganhar, né? O que é que eu vou obter em termos de mais conhecimento para passar para os meus alunos, né? Com uma série de coletâneas que no final das contas não vão me adicionar muita coisa. Então eu tenho tido esse cuidado, né? Porque é uma verdadeira coqueluche, né? Publicações para todos os gostos por parte dessas coletâneas, né? Todo mundo organizando coletâneas e tal. E eu não sei se isso, digamos assim, não seria o caso de dar já estão discutindo isso, né? Dar uma certa freada, né, nessa coisa, e talvez apostar mais na publicação de textos nas revistas acadêmicas, mas desde que também que se mude essa lógica. Porque, por exemplo, você às vezes quer publicar nas revistas acadêmicas, porque tem uma seriedade maior, porque passa pelo crivo do conselho editorial, né? Por exemplo, geralmente uma revista editorial, uma revista com um bom conselho editorial, às vezes ele tem um conselho interno e um conselho externo. Então o texto, sem o nome do autor, ele vai para um conselheiro interno, recebe ali talvez um primeiro aval, e depois vai para um conselheiro externo, que pode dizer não publiques, que pode dizer publiques mediante tais exigências, ou então pode dizer publiques na íntegra, né? Mas também, veja bem, para ter de um lado essa contradição tão visível de uma exigência de produtividade, né? Essa coisa, isso que meu amigo Luciano chama de meritocracia, né? Para ter essa produtividade, né? Tem que ter, custe o que custar, independente da qualidade, porque a qualidade está entre as cucuias, permitam-me aí a expressão, né? E você, por exemplo, ter essa facilidade das coletâneas, né? Simplesmente reúne um grupo de amigos, paga do próprio bolso, ou então através de uma editora interna da própria universidade, publica e acabou. E ali não tem ninguém para avaliar o texto, né? Por exemplo, aquela coletânea que eu publiquei junto do meu grupo Teoria e História da Historiografia, é uma coletânea que eu acho que tem um mínimo de seriedade. Por quê? Porque todos os textos passaram por uma ampla discussão coletiva, né? Então, todos os textos passaram pelo crivo de uma discussão coletiva. Então, todo o texto foi sabatinado,
Inclusive os meus textos, eu sou o líder do grupo, né? Mas normalmente nas coletâneas isso não ocorre, tá certo? Isso não ocorre. Inclusive, por exemplo, eu conheço coletâneas em que o organizador, ele, por exemplo, o que ele pode fazer? Ele às vezes elabora ali uma introdução que ele diz assim, ó, na introdução, ele diz, a responsabilidade é dos autores. Então ele tira ele tira o corpo fora. Se for publicado, ou seja, porque como os textos são públicos, publicou, são públicos. Então o problema já está dizendo, né? E aí como os textos são públicos, se vierem, por exemplo, muitos erros crassos, né? Conceituais ou de informação, né? Textos assim, precários, em termos interpretativos, e se vier uma crítica também pública, o organizador diz, não, eu disse que a responsabilidade é dos autores. Eu convidei partindo do pressuposto que viria coisa boa. Então, percebe? Então, isso não é uma coisa legal. Publicar qualquer coisa porque não está tendo critérios. Então, tem que ter critério de publicação. Agora, por outro lado, se a gente for cobrar, por exemplo, mais critérios, mais seriedade em publicações dessa natureza, mas se continuar a exigência da CAPES, as pessoas não seja por isso, continua publicando, não quer saber. Quer saber que não vai se prejudicar na progressão, que não vai deixar de ter um currículo, né, que a CAPES está exigindo, que o lado está exigindo e não sei o quê. Aí vai enchendo de linguiça aí, né? Tudo é uma espécie de vale tudo. Percebe? Então, isso é uma coisa... Então seria o caso de ter o quê? De talvez publicar, por exemplo, em periódicos, mas para isso também teria que mudar a política de publicação de periódicos. Né? Então, por exemplo, as revistas, quem garante que as revistas que são conceito A, né, pelo Qualis, quem garante que os textos que são publicados lá são melhores, por exemplo, do que os nossos, aqui na nossa região, que não temos muito acesso a revistas com conceito A e B do Qualis. Percebe? Então tem que mudar isso, por quê? Porque a qualidade depende do cara lá do sul do país, não sei onde, programa tal, né? Ou então só porque o cara é famoso, às vezes publica muita coisa também precária. Né? Não pode publicar só pelo nome. Né? Tem que ter uma política de avaliação criteriosa pela qualidade dos textos. Então tudo isso está muito equivocado no país, certo? Bem, então depois, né, de fazer um pouco essa avaliação, evidentemente que tem coisas boas, né, coletâneas, né, tem, por exemplo, atualmente, eu particularmente, tenho investido bastante em textos de teoria e história da historiografia voltado para o estudo dos alemães. Os alemães estão chegando com muita força, certo? Que nós não conhecíamos até outro dia, certo? E tem um grupo muito atuante de historiadores brasileiros que dominam língua alemã, que traduzem o alemão, que fizeram pós-graduação naquele mundo, que estão trazendo, por exemplo, né, essa contribuição historicista, né, tanto fazendo uma avaliação dos historicismos do século XIX, como dos historicismos mais contemporâneos da Alemanha, né, da historiografia contemporânea alemã. Então, por exemplo, eu estou com bastante interesse nessa área, além dos meus interesses como professor de teoria da história, né? De interesse ali no campo das escolas históricas, né? E é interessante, veja bem, é interessante perceber que, do meu ponto de vista, eu vejo com bastante positividade essa explosão paradigmática. Ela às vezes é vista negativamente por muitas pessoas, hoje menos, mas já foi visto como algo muito negativo. Mais ou menos naquela linha que foi inaugurada pelo François Dosse, que ele depois, inclusive, fez uma espécie de autocrítica, né? Inclusive, eu achei, parece que ele está do outro lado, o François Dosse, que é do História Migalha, né? Então, esses novos paradigmas, né? Essas novas concepções levavam a uma fragmentação absoluta, a um esmigalhamento da história, e isso, né? Toda a perda de tudo que havia se conquistado, né? Em termos mais, uma história mais dita séria, né? Talvez grandiosa,
Ciro Flammarion também encabeçou essa corrente aqui no Brasil, uma espécie de são textos, eu diria assim, são duas posturas bem ressentidas. E durante muito tempo esse ressentimento acompanhou, né, e fez parte da leitura dessa explosão paradigmática, né, quando veio na esteira da crise da razão e por extensão a chamada crise do conhecimento, vieram esses paradigmas, né, ditos emergentes, e durante muito tempo eles geraram talvez uma certa confusão e traduziam um pouco essa ideia, né, talvez da fragmentação e não sei o quê. Só que hoje, né, depois que a poeira baixou, né, e que a gente tem mais ou menos o domínio de todos esses campos, né, a partir daí talvez isso possa ser visto com uma certa positividade. Por quê? Porque se percebe que, né, o aluno ele tem um leque de opções, né, de caminhos teóricos, né, e talvez numa fase da graduação o aluno talvez deva ter essas leituras para que depois ele, né, consiga fazer suas escolhas e, claro, depois que ele faz suas escolhas é que vem a convicção do lugar que ele quer falar. Nesse sentido, eu até me acosto um pouco ao Peter Burke, que é um historiador inglês que vê um pouco com uma certa positividade, né, a existência desses paradigmas, né? Então, há uma fase da vida, principalmente na graduação, que talvez deva se conhecer um pouco, né, essas correntes para a pessoa depois fazer, né, a sua escolha e ter convicção do lugar de onde ele fala, né? Certo? Então eu acho que isso é uma coisa positiva. Claro, uma coisa positiva desde que mais ou menos se aceite talvez aquele lugar comum, mais ou menos aquele lugar comum entre quase todas essas correntes, que é exatamente a ideia de que por exemplo, se você opta por uma escrita de si, né, ou por biografias históricas, perdendo a relação do indivíduo com a sociedade, se você, como historiador cultural, se volta para estudar aspectos do cotidiano e perde de vista, né, as relações, os liames, os nexos com, né, a história maior, né, tudo isso gera muitas perdas. Do jeito que a perspectiva anterior, que era uma história totalizante, holística, né, grandiosa, geralmente não chegava ao local, ao cotidiano, aos indivíduos, às pessoas, aos sujeitos, né? Os sujeitos ficavam meio que subsumidos, uma coisa mais estruturante, né? Então hoje não se aceita isso. Poderíamos até usar aquela famosa metáfora, nem tanto uma história ao telescópio, nem tanto uma história ao microscópio. Talvez hoje se aceite que o ponto de partida deva ser uma história mais ao microscópio, mas sem perder de vista, né, esses nexos todos a partir do pressuposto de que não existem ilhas de história, né? Então, se você vai estudar, por exemplo, uma comunidade, um bairro, né, um bairro, ela não está separada da cidade onde aquele bairro está instalado. A cidade que é parte de uma região, que é parte de um país, que é parte do mundo. Certo? Então, essa é uma conquista importante. Essa relação do indivíduo com a sociedade, do local com o geral, do particular com o geral, do micro com o macro, tá certo? Que remete um pouco a não perder de vista, né, essa perspectiva mais microscópica com a perspectiva mais telescópica. Então, a última pergunta para a gente finalizar o nosso debate é acerca de uma modalidade recente na história que está sendo praticada pelos historiadores brasileiros, né, em relação à egohistória, né? E como é que o senhor poderia explicar como tem sido esse processo de recepção aqui no Brasil e aí, quais as formas que estão sendo aplicadas nesse processo? Muito bem. Olha, veja bem, é um campo recente, mas só que no Brasil, e que inclusive nem tem tradição
de trabalhos mais significativos de ego-história, né? Tem muitos assim, tem já vários trabalhos em que professores universitários, né, participam de conversas, né, como tem uma coletânea chamada Conversas com Historiadores Brasileiros, né, e que ali nessas conversas aparecem mais ou menos esboços de ego-história, ou, né, pequenos exercícios de ego-história. Mas assim, por iniciativa própria, né, não é uma tradição aqui no Brasil, né? Eu acho que historiadores brasileiros talvez devessem se preocupar com essa perspectiva que no caso francês já existe desde os anos 80, no final dos anos 80, né? Então, muitos daqueles grandes historiadores franceses fizeram seu exercício de ego-história, né? O Diby, o Jacques Ligoff, há poucos anos atrás o François Doss também fez suas incursões pela ego-história, né? Então no Brasil é uma coisa que não se instituiu, né? Não é uma coisa muito visível ainda, né? Eu acho até que poderíamos talvez pensar, né, nesses exercícios de ego-história, porque a ego-história é o seguinte, é mais ou menos um tipo de, vamos dizer assim, é como se fosse um tipo de memória, que por meio da qual os historiadores fazem relatos, né, sobre o seu envolvimento profissional com o campo da história. Então não são exercícios de memória sobre sua vida num plano mais amplo, né? É mais talvez exercícios de memória para fazer uma reflexão naquela parte, digamos assim, que talvez seja a parte mais pública mesmo de sua vida, que é o seu envolvimento acadêmico, né? E claro, o envolvimento acadêmico aí com o campo da história. Então começa exatamente, inclusive a partir de uma das perguntas que foi feita aqui, né? O porquê que eu fiz história, ter escolhido história, né? Então, esse tipo de reflexão é uma reflexão que remete ao campo da ego-história, né? Exercício de ego-história, né? Quando eu coloquei um pouco, né, que, né, no caso meu foi quase assim, uma obra do acaso, né? Enfim, do jeito que tem o acaso, né, nas nossas vidas individuais, no plano mais geral da vida, né? Então, nossas vidas podem sofrer verdadeiras guinadas, para o bem ou para o mal, a partir de um acaso, né, de pura obra do acaso. Assim também pode ocorrer, às vezes, na escolha de uma determinada profissão, né? Você não racionaliza, você nem se programou, nem se pensou como um profissional, assim, historiador, e de repente você se vê ali enredado, né? Que foi o meu caso, né? Fui fazer história, sabia bem, tinha talvez por uma necessidade imediata, que era né, estar na sala de aula para sobreviver. Mas evidentemente que eu não sabia que iria me envolver tanto, né, a ponto inclusive de praticamente abandonar aquela área que eu tinha escolhido, não sei por que razão, talvez porque eu achasse bonito, né. Meu pai também achava bonito, acho que com a influência do meu pai, direito, né, de juiz de direito, eu queria ser uma coisa dessa, promotor, juiz, né. Enfim, então, e abandonei essa área que eu, né, já fazia há 2 anos, eu era aluno de História, de Direito há 2 anos, melhor dizendo, para fazer História. Então, esse tipo de exercício, né, é um exercício de ego-história, né? E aí as expectativas, né, o que esperar da profissão, do que, por exemplo, inclusive das dificuldades que foram, né, que você passou, né, em tudo, para se afirmar profissionalmente, para ter o reconhecimento, o envolvimento com a pós-graduação, né? Agora, claro, evidentemente que você pode relacionar todo esse vínculo com o campo, né, da história que você abraçou, e, claro, pode relacionar com o contexto, né, em que essa vivência ocorreu, né? Então, por exemplo, eu sempre que eu faço esse exercício, eu relaciono, por exemplo, com
a questão que esteve na base da minha formação ali nos anos 80, como aluno de graduação em História, que foi exatamente a questão das leituras marxistas, né, da base marxista. O curso aqui era um curso de base marxista. Nos anos 80, como de resto ocorria, né, desde anos anteriores em todo o Brasil e também aqui em Campina Grande. Ora, essa formação marxista, quase, no caso, ela reverberou para a maioria de nós para uma militância, né? Quase uma contingência mesmo. Então, o envolvimento com a concepção, uma leitura materialista, né, da história, ela reverberou, né, porque era parte também de um momento, que era um momento, né, de muitas angústias também, né, de muitas dificuldades, porque ali nos anos 80 a gente estava vivendo ali uns restos ainda de ditadura, né? Estava no período da abertura, mas ainda havia um certo controle dos órgãos de segurança, né? Pessoas ainda eram inclusas na Lei de Segurança Nacional. A gente dava aula nos colégios, ainda tinha olheiros. Por exemplo, eu não tinha dúvida, na minha militância nos anos 80, que eu era um cara fichado. Nunca tive dúvida disso. Em 1985, por exemplo, sim, e havia também assim, todo um envolvimento maior, né? Não só com a sala de aula, né? Com um debate de ideias, e que geralmente reverberavam para a questão de discussões em torno da conjuntura nacional, dessas dificuldades todas que se vivia, né? Do que a ditadura representou e do que era preciso fazer para, de uma vez por todas, né, avançarmos em termos democráticos, né, eleições diretas, daí a pouco entrar na ordem do dia, né, toda essa coisa, né. Pois bem, e aí eu me lembro que em 1985, retomando aquela data que eu tinha falado ainda agora, houve aqui em Campina Grande um seminário que foi o primeiro seminário sobre as grandes revoluções socialistas, que foi uma organização do DCE, uma coisa que eu acho que hoje não, né, é quase impensável hoje em dia, uma organização do DCE com o CA de História e o CA de Ciências Sociais, em que todos os expositores foram alunos de História e Sociologia, realizados lá no Museu de Artes Assis Chateaubriand, que funcionava ali no Parque do Açude Novo ali. E eu me lembro, por exemplo, eu ministrei uma fala, fiz uma exposição sobre a Revolução Sandinista, outro sobre a Revolução Cubana, outro sobre as internacionais comunistas, outro sobre a Comuna de Paris, outro sobre, enfim, né, revoluções de um modo geral. E aí todos os alunos de História e Ciências Sociais tinham que produzir um texto, e os nossos professores aqui foram lá nos assistir, casa cheia, né, tal. E aí eu me lembro que no evento lá, nós identificamos, por exemplo, ali, 85, né? Nós identificamos ali 2 ou 3 olheiros da Polícia Federal, estava lá, né? Então, nós éramos pessoas fichadas, havia ainda uma certa pressão. Por exemplo, educação moral e cívica, essa coisa esdrúxula, né? Imagina, lecionar moral e civismo, e OSPB, que fosse para seguir o que os governos militares queriam, que era Moral e Cívica OSPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, né, que os conteúdos oficialmente não remetiam a nada disso, não discutiam nada de Organização Social e Política Brasileira, foram disciplinas criadas pelo regime militar, de certa forma, para esvaziar aquelas disciplinas que tinham um componente mais crítico, história, filosofia, sociologia, no então primeiro e segundo graus. Como na universidade criaram a tal de EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, né, que discutia tudo, menos problema brasileiro. Tanto é que era administrado geralmente por juízes nativos ou juízes aposentados. Então discutia tudo, menos problemas brasileiros. Tá certo? E eu me lembro que na inspetoria de ensino aqui de Campina Grande, por exemplo, ali nos anos 80, qualquer professor que, mesmo por necessidade, às vezes ia ensinar esse negócio, moral e cívica, OSPB, só que muitos iam, mas como tinha uma formação marxista,
burlavam completamente aquele discurso oficial, né? Aquelas nomenclaturas oficiais, aquelas exigências oficiais, né? E ensinavam alguma coisa no sentido crítico, né? Mas o diretor do colégio, ele tinha que assinar uma espécie de atestado ideológico, se comprometendo pela conduta ideológica do professor na inspetoria de ensino. Como se ele chegasse lá e dissesse, por isso aí eu boto minha mão no fogo. Se não tivesse o aval desse diretor, a pessoa não poderia lecionar essas disciplinas criadas pelo regime militar. Entendeu? Por exemplo, quando eu começo a fazer o meu exercício de ego-história ali dos anos 80, é impossível separar dessa situação que, inclusive, tinha implicações na nossa formação, num certo tipo de controle, né, que havia ali do ponto de vista mais global da sociedade, né, e que exatamente, digamos assim, fazia com que nós andássemos ali com muito cuidado por conta desse sistema ainda de vigilância ali no começo dos anos 80. Então é impossível separar uma coisa da outra, certo? Então o exercício de ego-história, bem, a partir daí é que a gente, no meu caso, né, eu fiz um grande, e aí vou finalizar por conta já do horário, eu fiz um grande exercício de ego, o primeiro exercício de ego-história, que eu estou pensando inclusive em publicar, que foi resultado de um projeto PIBIC, da Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande, que foi tocado ali pela professora Auricélia, professora doutora lá da Estadual, com, não sei se tinha duas alunas de PIBIC. E foram feitos, e esse projeto PIBIC era para fazer exatamente contatos com professores aposentados e professores da ativa. Da ativa eu fui o único escolhido aqui em Campina Grande para fazer um exercício de ego-história do envolvimento que teve com o campo, né, enquanto esteve na ativa ou enquanto ainda se encontra na ativa, né? E aí eu comecei exatamente falando dessas coisas assim, que eu esbocei aqui rapidamente ali dos anos 80, né? Porque entrei no curso de História, como entrei, a formação marxista, a militância, e a partir daí eu fui fazendo também uma série de reflexões, né, da minha trajetória no curso de História, inclusive dos meus vários envolvimentos, inclusive epistemológicos, né, teóricos, epistemológicos, e de como, ao longo aí de uma carreira hoje já plenamente consolidada, né, digamos assim, como ao longo dessa carreira, né, não só por uma exigência do campo que eu atuo, que é de teoria da introdução ao estudo da história e teoria da história, que, de certa forma, eu tenho que ter um domínio, né, mediano, significativo de todos esses campos, mas, ao mesmo tempo, como eu próprio fui mudando minhas escolhas, né, na aplicação dos meus trabalhos de pesquisa. Uma coisa é eu como professor de teoria da história, né, onde eu não vou dizer, olha, esse aqui é melhor do que esse e tal, né, onde eu trabalho todas aquelas correntes para o aluno, né, se interessar e depois construir seu próprio caminho. Mas quando eu estou nos meus trabalhos de pesquisa, claro que eu falo de um lugar, epistemologicamente falando, né? E aí, quando eu estou falando desse lugar, é que ao longo de minha carreira, aqui como professor de 87 até hoje, claro que houve muitas mudanças de perspectiva, muitos usos epistemológicos, tá certo? Por exemplo, inclusive para encerrar eu diria o seguinte, veja o caso da minha tese de doutorado, onde eu quis fazer um trabalho de história social, mais ou menos ali na linha inglesa, né, e digo isso, inclusive isso no meu projeto, que eu queria fazer um trabalho talvez um trabalho de história cultural, até uma das fontes que eu tinha me permitiam, mas com o pé na história social. Tudo a depender das fontes quando eu fosse para a minha pesquisa. E aí, quando eu fui para a pesquisa, eu tive acesso a um feixe de fontes que não me permitiram manter de uma forma mais ousada, mais significativa, esse vínculo com a história social.
como eu pretendia antes. Porque projeto é plano de intenções, né, de certa forma. Né? E aí o projeto tem muitas conjecturas. A pesquisa é quem define. Né? Se você mantém um projeto tal como você propôs, se você abandona uma hipótese, constrói outra hipótese, constrói um caminho, abandona aquele caminho e sugere outro caminho, e nos casos extremos até abandona o tema. Tudo a pesquisa, né, as fontes, que afinal de contas, como diz o Koselleck, elas têm poder de veto. Né? As fontes, elas evidentemente que não dizem tudo aquilo que você pode falar, porque senão você se anularia enquanto pesquisador, enquanto intérprete, mas evidentemente você não pode, né, falar aquilo também que não estiver, de certa forma, autorizado pelas fontes. Né? E aí foi quando eu fui para campo, foi que eu percebi, por exemplo, que os de baixo, como eu queria colocar na cena primeira, no tipo de fonte que eu pesquisei, os de baixo aparecia só na visão do outro. E na visão do outro, os de baixo, os populares, a chamada gente comum, geralmente aparecia numa visão estereotipada. Era assim, era Polvarel, era Matuto, Zé Polvinho, né? E aí foi o tipo de fonte que eu não tive. Né? Eu não pude colocar na cena primeira como agente número um do fazer história, né? Naquela linha do Thompson, por exemplo, né? Do The Baking, do fazendo história, né? Os de baixo fazendo a história, e poderíamos dizer também fazendo-se na história, então, porque as fontes não me permitiam. E eu acho que isso é uma chave de leitura muito interessante em termos metodológicos, ali no namoro com a perspectiva epistemológica. A presença do professor Gervásio, queríamos agradecer a disponibilidade e por toda essa fala que foi contemplada aqui na manhã de hoje. Se eu quiser ficar aberto ao agradecimento. Não, só para dizer que eu agradeço, né, o convite e que estou à disposição. Ok. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram até agora e aguardem as próximas sessões do Entre Historiadores.